Olá, seja bem-vindo a mais um programa Esta é a Hora. E esta é a hora mesmo de você ouvir a palavra de Deus, o recado de Deus para a sua vida. Nós vamos ouvir hoje a palavra de Deus através do apóstolo Jorge Tadeu, que é o fundador e presidente das igrejas Maná no Brasil e em todo o mundo. Lembre-se que você pode também interagir conosco através dos contatos que passam em rodapé. Envie o seu pedido de oração que no final o apóstolo irá orar por todos os pedidos de oração. Então vamos ficar de seguida com o apóstolo Jorge Tadeu. Olá a todos e bem-vindos a mais um programa. Esta é a hora. É a hora de quê? De nós andarmos com Deus. Se ainda não andamos, hora de nos voltarmos para Deus, aprendermos a viver pelo sistema, pelas leis de Deus, e vai ver que tudo vai mudar para melhor. Hoje nós também vamos ver testemunhos tremendíssimos, sendo que um é do Vivaldo, foi gravado há muito pouco tempo numa das nossas igrejas, e ele é um membro da igreja que teve uma grande vitória financeira. E o outro é o Celestino, que vai estar aqui em direto no nosso estúdio, falar de como Deus fez um milagre de cura divina. E, entretanto, no rodapé você vê esse WhatsApp, onde você pode escrever e fazer o seu pedido de oração. E também tem o telefone do SOS, onde você pode telefonar e desabafar, pedir, marcar um encontro com um pastor, etc, etc. Este programa tem um grande objetivo, criar fé no seu coração, para que lá mais no final do programa, quando eu orar consigo, você acredite do fundo do coração e receba o seu milagre. Hoje eu vou falar do Deus de livramentos. Livramento é quando a pessoa está à frente de uma situação que não tem chance nenhuma. E clamamos a Deus e Deus abre um caminho onde não há caminho. Hoje vou falar sobre uma situação em que Paulo e Silas foram presos por pregar o Evangelho ainda por cima. E foram acorrentados de tal maneira que era humanamente impossível sair da prisão. E eles, em vez de chorar e reclamar e sei lá o que é que eles fizeram? Usaram uma das leis de Deus, que é louvar a Deus. Louvaram a Deus porque Deus é grande. Louvaram a Deus porque Deus é bom. E não foi baixinho com vergonha. Todo mundo ouviu-os cantarem louvores. O que é que aconteceu? Deus enviou anjos para dentro da prisão e, sobrenaturalmente, as portas se abriram e eles ficaram libertos. E se Deus fez isso com Paulo e Silas, também vai fazer consigo. Porque nada é impossível para quem crer. E se Deus é por nós, ninguém jamais vai conseguir ser contra nós. Não é a prisão que nos vai amarrar, é Deus que nos vai libertar. E hoje tenho aqui mais uma vez o Tim Curiacos e a Filipa já me disse que vai cantar um hino que é... Tudo vai mudar. Tudo vai mudar para melhor. Sim, senhora. Vamos lá então. Tudo vai mudar, mudar para melhor. Tu vais ver a mão do Senhor e aos seus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. E mesmo quando tudo parece impossível e tu não vês a solução, Deus tem um milagre para ti. Por isso vai, estende a tua mão, tudo vai mudar, vai mudar para melhor, e tu vais ver a mão do Senhor e aos seus pés lança teu cuidado.
Então, o primeiro testemunho, como eu disse há pouco, foi gravado numa das nossas igrejas e é o Vivaldo que nos vai contar como ele, primeiro que tudo, teve um pequeno e grande incidente. A esposa estava grávida de 8 meses, ele estava a trabalhar não sei onde e perdeu o emprego, mas ele confiou em Deus, no sistema de Deus, e hoje era um empresário de sucesso. Vamos lá ouvir o que é que ele tem a dizer. Olá, eu sou a Liriane e tenho comigo hoje o Vivaldo, da Igreja Maná de Alvalade. Ele veio nos contar o seu testemunho acerca de finanças e ele e a sua esposa decidiram vir a Portugal para a Convenção de Fé, que é um evento da Igreja Maná que acontece todos os anos e acaba por reunir milhares de pessoas que estão espalhadas por todo o mundo. Só que o que aconteceu? O Vivaldo e a sua esposa decidiram ficar em Portugal a viver, deixando então em Angola todos os seus negócios, trabalhos, o que resultou algumas peripécias e até alguns problemas financeiros enquanto eles estavam morando em Portugal. Vivaldo, obrigada por estar aqui conosco. Você me contou que passou por um momento muito complicado depois que resolveu ficar juntamente com a sua esposa, porque vocês estavam desempregados. E isso gerou dívidas. Me conta, como é que foi passar por esses problemas, por essa dívida? Você, como cabeça da casa, como homem que sempre trabalhou, sempre teve o seu negócio, sempre teve a situação estável, como que foi passar por isso? Não foi um período muito bom para nós, pois foi um período muito, muito, muito tenso, em que, pronto, a gente estava empregado, entramos na questão do Covid, né, foi um problema mundial, logo depois também tivemos grande interação com o programa Basta Crer, que é o programa do nosso apóstolo, portanto, recebemos as cartas de despedimento, eu e a esposa na altura estava com 8 meses de gravidez Uau! e pronto, até ainda sorrimos. Ficámos a insultar, fazer insultos uns aos outros. Olha, foste para a rua, ficaste desempregado. E pronto, foi um período que pronto, nos divertimos um pouquinho, não deixámos aquilo nos deixar para baixo. Vocês não aceitaram a situação. Sim, não aceitámos. E sabíamos que pronto, Deus nos deu muita sabedoria, podíamos fazer muito mais coisas. E de que aquilo não era o nosso sonho. Era apenas um emprego, um trabalho. E Deus podia nos dar se nós quiséssemos também. Então, nesse período, fomos buscar a Deus, buscar a direção a Deus, o que é que nós devíamos fazer, pois só tínhamos mais um mês de trabalho. No mês a seguir já não sabíamos o que é que íamos fazer, o que é que ia encaixar para a nossa conta. Então, nesse processo, fomos fazendo as orações e eu conversei com a esposa. Apresentei o projeto, tive esta ideia de voltarmos para o mercado imobiliário, abrimos a nossa empresa e íamos andando conforme Deus nos dirigia. E aconteceu o mais esperado. Eu não esperava, por acaso, que ela aceitasse, ou seja, que ela tivesse concordância, porque nenhuma mãe que está prestes a ter um bebê vai apoiar um marido numa aventura desta. São as experiências, foi uma experiência com Deus inexplicável. Ela apoiou. Ainda assim não bastou ter a concordância, tivemos que orar novamente, infalivelmente não perdíamos nenhum programa do Basta Crer. Posso falar sem medo de errar, nem um programa. E pronto, que aquilo era um acompanhamento, vamos lá dizer, como se fosse online. Não tínhamos ali chamadas ou uma interação fisicamente com algum pessoal da área, não é, do programa, mas conseguíamos receber a orientação, aplicávamos, desde o ato de semear, desde o ato de pôr em prática, e as coisas iam andando. Mas pronto, depois faltava aquele momento chave, em que pronto, já oramos, Deus já nos deu conforto, já temos confiança, já nos sentimos seguros de que se nós fazemos o que Deus dizer, a coisa vai acontecer. Mas faltava mais alguma orientação. E pronto, num certo dia, num sábado, eu saí de manhã e andar pelos transportes. Um amigo de infância, que já não me ligava há anos, ligou-me a procurar saber como é que eu estava. Eu disse que estava desempregado e ele revoltou-se contra mim. Revoltado mesmo. Você está desempregado e agora queres fazer? Quer dizer, estou a pensar em abrir empresa ou
arranjar um outro emprego, porque pronto, daqui a pouco vou ter aí o meu filho, então tenho que arranjar qualquer coisa. Detalhe, a sua esposa estava grávida, 8 meses, uma mãe prestes a dar à luz, foi o que você falou, até se admirou ela ter a concordância. Pois, foi inesperado, não esperava. E você também devia sentir um peso da responsabilidade, saber que seu bebê estava vindo aí. Era muita responsabilidade. Ah, e depois? Este amigo, pronto, ficou revoltado comigo, tomou uma posição como fosse de um pai a falar para o filho, a emancipar a potencialidade que eu tinha, do Deus que eu tinha, da existência de Deus da nossa vida e de que eu tinha que abrir empresa. Mas é mesmo com essa convicção, não estou a resumir ou até a arranjar um meio termo, não. A convicção era essa. Tu Você tens que tem abrir, que ir. tens que abrir a tua empresa. Conforme tu estavas aqui em Angola e que já tinhas o projeto, pega o projeto e põe em aplicação. Uhum. E eu tentava me justificar como um filho, na realidade. Todo filho quer sempre justificar diante do pai. E eu a tentar justificar, não. Eu sou estrangeiro aqui onde eu estou. Eu ainda não tenho documento, tu não percebes disso, tu não entendes. Uhum. Nós aqui como migrante temos muitas limitações e eu não posso fazer. Ele disse, pega e faz o que eu estou a te dizer, vai, faz. É mentira, é isto que estás a ouvir. Pega, vai, abre a empresa e a coisa vai acontecer. Para de olhar para o problema. E pronto, epá, nós ficamos a falar, acho que sem engano, acho que durante 2 horas é o telefone. E era pela uma das plataformas digitais mais péssimas. Não vou falar, não vou fazer aqui menção, mas eu entrava num dos transportes, a rede caía, ia para o outro, mas a pessoa sempre a ligar, mas como se tivesse algum interesse para comigo. Uhum. E a verdade é que essa pessoa não tinha nenhum interesse comigo. Só estava te dando conselhos. Ele atualmente tem a sua vida super resolvida, ele não precisa, posso assim dizer, de mim, para nada. Uhum. Nada, é a pessoa que tem a vida dele, não tem nenhum interesse em particular. Mas tirou aquelas 2 horas, com aquela ira toda, a me dar esta direção. Pronto, eu voltei para casa, conversei com a mulher, continuamos a orar e pronto, depois fomos juntando os sinais que Deus foi nos dando. Eu liguei para um outro amigo daqui de Portugal já, fiz-lhe um convite que era para fazer parcerias de trabalho e aí começamos. Esse amigo deu-me aproximadamente 1 ano de trabalho, de parceria, melhor dizer. Disse, pá, vou ficar contigo 1 ano, vamos andar juntos. Mas depois E as coisas começaram a caminhar. fomos caminhando. Nessa parceria, pronto, eu não tinha, vou assim dizer, ninguém senão Deus. Não tinha nenhum cliente, nenhum contacto. Nós, a nível empresarial, chamamos de link. Não tinha nada. E deixou tudo para trás, detalhe, ficou tudo lá em Angola. Pois, tinha Estava deixado. sozinho aqui. Deixamos a nossa casa arrumada, porque não era o plano. Uhum. Então nós fizemos aquilo que Deus nos disse. Portanto, depois desse 1 ano que esse amigo deu-me de parceria, aí eu abri novamente a empresa já sozinho. Comecei com um único cliente. Um único. Esse um cliente trouxe outro. Este trouxe outro. Outro. Praticamente, não posso dizer que todos conhecem-se, não é? Mas foi mesmo assim. Assim mesmo, ordem numérica. 1, 2, 3, 4, 5. E hoje você tem a sua empresa estável. É. Muitos clientes. Muitos clientes. Graças a Deus, Deus já nos colocou num nível. Eu trabalhei, acho que aproximadamente 2 anos só com imóveis de outras imobiliárias. Nunca tive um imóvel assim na minha própria imobiliária para vender, mas sempre vendi. Hoje, pela graça de Deus, já há pessoas assim, no paralelo mesmo, no desconhecido, que já nos solicitam, já fazem entrega de imóveis para vender. Uau. E pronto, isso tudo foi Deus que fez. E para as pessoas que nos estão a assistir, Vivaldo, que estão em casa, estão a assistir, talvez passaram ou até estão passando por algo semelhante ao que você passou, qual é o seu conselho para elas? Andem com Deus, andem com Deus. Deus é real. Deus não é o Deus do pouco, é do muito. Nós não temos a noção da grandeza que Deus tem. Deus é muito, muito grande. Por isso é importante os homens e mulheres de negócio realmente confiarem em Deus e até essas pessoas que passaram por problemas semelhantes ao Vivaldo, confiarem sempre em Deus. Confiar em Deus o tempo todo, o minuto todo, em cada coisa que fores fazer. E aqui é um pormenor. Cada vez que a pessoa vai crescendo, o diabo também aparece. Aparece e tenta passar-te mentiras, como se, pronto, tu já és experiente, tu conheces o mercado, tu já tens as coisas sob o teu controle, o eu entra, e depois você tenta deixar de fazer as coisas que fazias atrás.
que é a comunhão com Deus, que não pode faltar. Não te podes enganar de que não, epá, eu já vou fazer isso, vou sair mais cedo para ir fazer esse negócio, porque pronto, eu sou bom naquilo, as pessoas também já me confiam, já me conhecem, não vai dar certo. Não esquece o que é que tens de fazer antes. Tens de garantir primeiro com Deus. E assim as coisas vão acontecer. Aleluia. E temos um testemunho maravilhoso de alguém que venceu, e como ele disse já no final também, que o conselho é esse: andar com Deus, e mesmo quando as coisas correm bem, não é pensar, como algumas pessoas chegam a esse ponto de pensar, eu já sei, eu já sou bom, não preciso de ter assim tanto esforço com Deus. Não, Deus é que faz com que todas essas coisas se proporcionem. É Ele que traz clientes, é Ele que supra as necessidades, é Ele que sara os doentes. Sempre é Deus. E, portanto, se nós tivermos essa posição, essa atitude, então a gente não para de ser abençoados. Mas a pessoa, de facto, se esquecer de Deus e já acha que é o campeão, ele vai cair, vai perder. Esta é uma palavra também muito importante para você que é empresário, que diz assim: puxa, agora com a crise, com isto, com aquilo, o que é que eu vou fazer? Volte-se para Deus. Ande com Deus. Porque só Ele é que é o Todo-Poderoso, que abre caminhos onde não há caminhos. E sabe, se você é uma pessoa que já é até um crente, já anda na igreja, saiba e lembre-se o seguinte: nós estamos a viver um tempo completamente diferente. Nunca houve um tempo como hoje. Mas, por um lado, há mudança para pior para as pessoas que não andam com Deus. Cada vez está pior. Cada vez as pessoas estão mais aflitas. A ver? Mas há um tempo que cada vez é melhor para quem anda com Deus. Não é porque nós somos melhores, mas porque Deus é que é o nosso dono. Aquele que nos guia, aquele que nos protege, aquele que abre caminhos onde não há caminhos. Portanto, ande na igreja, procure a igreja mais perto de si, aprenda a viver financeiramente e também tudo vai mudar para melhor. Aleluia. E agora tenho aqui o Sr. Luciano, certo? Que vem de Torres Vedras. E temos aqui a pastora Isabel e vamos ouvir então o testemunho. Olá, muito boa noite, Sr. Cristiano. Vem da Igreja de Torres Vedras, como o apóstolo já disse. Há quantos anos é que aceitou Jesus? Aceitei Jesus em 2016. Então já vem uns aninhos. Uns aninhos. Como é que tem sido a sua vida com Deus? Então, pronto, eu antes de entregar a minha vida a Jesus, eu era um jovem normal do mundo, né, que queria sair à noite, curtir, beber uns copos. Mas pronto, depois, através do meu patrão, eu conheci Jesus porque ele era crente. Então ele começou-me a falar das coisas de Deus e isso. Eu ao início que eu não liguei muito a essa conversa. Eu queria seguir a minha vida e que ninguém me chateasse. Mas depois eu fui ouvindo aquelas palavras. Às vezes eu ia lá para casa e às vezes pronto, faziam algum sentido lá na minha vida por causa daquilo que eu também estava a passar lá naquele momento, que era chapa gasta, chapa ganha, chapa gasta. Era mesmo só para eu sair à noite e pronto, não queria. Depois, se precisasse de mais algum, tenho os meus pais e pronto, eles davam. E pronto, e foi assim. Depois também conheci a minha esposa, também que também já era crente lá naquela altura. Ela também trabalhava também nessa empresa onde eu estava também. E pronto, depois através dela comecei a ir às reuniões. Ela levou-me a um evento do Timo Curiacos também, que foi lá a primeira vez que eu fui à nossa igreja de Torres Vedras, foi nesse evento do Timo Curiacos. Depois a partir daí já nunca mais faltei a reunião nenhuma. Aceitou Jesus e deixou de ser um jovem normal. Aceitei Jesus, sim, deixei de ser um jovem normal, sim. E depois foi uma caminhada. Depois eu também casei. E pronto, ela já tinha um filho também. E pronto, e depois nós começamos. Depois ela ficou grávida e nasceu a Diana.
Passado algum tempo, algum tempo. Passado alguns anos, passado alguns anos é que a Diana nasceu. Nasceu. Mas quer-me dizer o que é que aconteceu com o nascimento da Diana? Então, quando a minha filha nasceu, a Diana, foi logo detectado, logo de início, que ela nasceu com um sopro no coração. Pronto, para quem às vezes as pessoas pensam, isso era só um sopro, era uma coisa lá banal. O sopro no coração não é banal. Mas o que é um sopro do coração? O que é? É o coração que a válvula não fechou. É um buraco ao pé do coração que fica aberto. É uma válvula que não fecha, sim. E o que é que os médicos diziam que tinha que acontecer à Diana com dias de vida? Então os médicos disseram que ela tinha que ser operada já o mais rapidamente possível, mas que a operação ia ter muitos riscos, não só porque ela era bebê. Qualquer cirurgia tem riscos, muito mais uma bebê e ao coração. Ela é bebê, tinha poucas defesas e isso, mas porque a operação tinha que ser rápida, porque, pronto, às vezes as pessoas elas também não sabem que os bebés não precisam de tanto ar como o adulto. Claro. E se aquilo está aberto, muito ar que entrasse, ela está exposta. Os médicos sabem, claro. Exato, eles sabem, por isso é que disseram que tinha muitos riscos e essas coisas todas. Então, eu e a minha esposa metemos logo isso no nosso coração de todos os dias no nosso PDC de lutarmos a contra o diabo nessa área. Depois da menina. Leu o livro de Cura Divina? Depois também fizemos a oração da fé, lá na nossa igreja, fomos à frente com a Diana, fizemos a caminhada da fé, depois começamos a ler o livro de Cura Divina e o CD de como receber a sua cura também. Todos os dias ouvimos até isso ficar mesmo resolvido, até não ser preciso a cirurgia, todos os dias no PDC. E de manhã, a ir para o trabalho, ouvíamos sempre enchia o seu coração de fé. Exatamente. Que a Diana não ia ser operada. Exatamente. E um dia foram fazer exames à Diana e chegaram a que conclusão? Pronto, todos os meses tínhamos que ir ao hospital, todos os meses, e depois já estava quase a fazer um ano. No último mês de fazer um ano, a médica disse que a operação já não ia ser precisa. Mas pronto, ela estava a tomar também uma medicação. E nós, quando a médica disse que já não era preciso ser operado... Celestiano, desculpe. Se a médica dizia que tinha que ser operada, se a intervenção tinha que ser, a cirurgia tinha que ser feita em bebê, o que é que a médica disse depois, porque é que ela não teria que ser operada? Pronto, estas médicas não ficaram muito convencidas de coisas. Não sabiam o quê? Exatamente, elas ficaram lá contentes e coisas, né? Mas não ligaram muito, pensavam que era só normal, pronto, já não vai ser preciso operado, pronto, também já passou algum tempo, sim. Pronto. Sim, mas a menina estava a ser medicada. Pronto, ela estava a ser medicada durante quase esse um ano, ela foi sempre medicada, mas depois nós chegamos a uma conclusão que, pronto, ela já não vai ser operada, ok, mas agora também não vai ser preciso mais medicação nenhuma. Pronto, depois foi mais uma luta. Foi mais uma luta de parar com a medicação. Parar com a medicação. Exatamente, com a medicação. Depois foi também quase mais um ano, todos os meses nós íamos lá ver como é que estava a evolução. A medicação tinha uma medida e depois começou a baixar, até que já não foi preciso, pronto, quase a fazer um ano outra vez. Fomos à médica. E depois... Mas aí aconteceu uma coisa muito engraçada. Aconteceu uma coisa muito engraçada. A médica vira-se para mim e para a minha esposa, como a ralhar basicamente lá connosco. Isso não pode ser, a Diana está muito mal, está muito levezinha, é muito pequenina, muito levezinha. Ela vai ter que ser operada e de urgência. E já tinha passado um ano? E já tinha passado um ano. Mas você já tinha ouvido? E as médicas também já disseram que não ia ser preciso, mas essa médica, pronto, disse que ia ter que ser preciso e coisa. Mas vocês aprenderam na igreja que quando tudo parece pior, é o diabo a sair. É o diabo a sair. Pronto, a minha esposa, pronto, é mulher, né?
Ela ficou ali um bocadinho assustada e eu disse assim, olha, não me digas nada, não fales para mim. Chegamos ao carro, eu comecei a lutar contra o diabo e depois foi quando Deus me falou ao coração e diz-me assim, olha, quando isso parece que está pior, é porque tu já tens a vitória. Então eu parei de lutar contra o diabo e comecei sempre a louvar a Deus a partir daí. E pronto, e depois no outro mês a seguir, nós voltamos lá e a médica disse que a outra médica se tinha enganado e Já não precisava da cirurgia. Não precisava da cirurgia e até que a medicação já não era preciso também. E pronto, foi 2 vitórias já no mesmo mês, pronto. E quando fizeram o exame ao coração, a válvula tinha fechado. Pronto, depois os médicos viram que tinha ido parar lá uma válvula e tinha ido parar. Pronto, a gente sabe o que é, né? Mas mais uma vez a médica não se mostrou assim muito... Não sabia o que é que se tinha passado. Ela pensa que foi só por acaso. Mas... E hoje a Diana tem que idade? Hoje a Diana tem 4 anos. E ela é perfeitamente normal, corre, brinca, faz tudo como uma criança normal e pronto, e ela está bem, glória a Deus. Então Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel à sua palavra sempre. Obrigada pelo seu testemunho. Este testemunho é muito forte porque é muito fácil ouvir ele, né, dizer que fez isto, aquilo, aquilo, porque não é você que esteve lá, que ouviu o médico dizer que etc, etc. E há situações em que a cura não se dá instantaneamente, às vezes é preciso uma luta. Porquê? Não sei. Há casos difíceis por qualquer motivo, que só Deus é que sabe, mas o que é certo é o seguinte, ele disse aqui vários segredos importantes. PDC é uma coisa que nós na igreja falamos, que quer dizer ter comunhão com Deus, preparação diária do cristão. É andar com Deus, levantar um pouco mais cedo, estar 15, 20, 30 minutos a meditar na palavra de Deus, a orar, a louvar a Deus, e isso atrai a presença de Deus. Isso faz com que, no caso de haver uma doença, um problema, o poder de Deus acelere. E isso é muito importante, ter comunhão com Deus. E por isso você que está em direto connosco, quem sabe você também tem uma situação de um filho, de um pai, de uma mãe, ou você próprio tem uma enfermidade e os médicos dizem coisas que é de arrepiar. Ouça, o médico tem razão, o médico sabe o que está a falar. Só que nós temos informações privilegiadas. Nós sabemos que Deus pode e quer fazer aquilo que mais ninguém consegue. Isso é que é fé, está a ver? E o prevalecer nessa fé, até ter toda a coisa resolvida, isso é andar pela fé até vermos tudo resolvido. E foi o que aconteceu aqui, então é um testemunho fantástico. Ora, estes testemunhos têm um objetivo, criar fé em si que está em direto connosco. Para quando formos orar, mais lá à frente, você orar com fé, com esta convicção. Se Deus curou este bebê, se Deus fez aquele milagre financeiro, também vai me ajudar a mim. Esse é o objetivo. E vem mesmo a calhar também uma música, que é uma das minhas prediletas, que diz, se Deus é por nós, quem poderá ser contra? É uma passagem bíblica em que Deus está a falar na sua Bíblia, na sua palavra, que pode acontecer isto, aquilo ou aquilo outro, mas se nós andamos com Deus, Deus é connosco. E se Deus é connosco, não importa o que dizem, não importa o que acontece, nós saímos sempre vencedores. Aleluia. Vamos lá ouvir então. Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Ele não poupou, se Ele não poupou seu Filho Jesus, se Ele não poupou
poderá separar. Quem nos poderá separar? Quem nos poderá separar do seu amor? Tão grande amor, do seu amor. Quem nos poderá separar? Tribulação, não. Angústia, não. Perseguição, não. Fome, não. Nudez, não. Perigo e espada, nada nos poderá separar do seu amor. E chegou o momento de você ouvir então o recado de Deus através do apóstolo Jorge Tadeu. Lembre-se que você pode enviar o seu pedido de oração. Aproveite este momento para enviar o seu pedido de oração através dos contatos que estão a passar em rodapé. Então fique de seguida com o apóstolo Jorge Tadeu. Muito bem, vamos então falar sobre o Deus de livramentos, o Deus que abre caminhos onde não há caminhos, o Deus que faz um caminho que não existe ainda, o Deus que resolve grandes problemas. Hoje vamos falar de Paulo e Silas e vamos ver que ele estava preso, mas antes de mais, deixa-me dizer o seguinte, quando eu leio uma história como esta, eu sempre tento visualizar a minha vida numa história destas. O que é que isto me diz? O que é que isto diz em relação a Deus? O que é que aconteceu ali? Bem, então o que é que aconteceu? Diz aqui assim, em Atos 16. Até tenho a Bíblia aberta, você se quiser pode abrir. Paulo e Silas eram pregadores e foram para uma certa região que é ali hoje na Turquia, muito perto do norte da Turquia e perto também da Grécia. E estavam lá a pregar o Evangelho, a falar de Jesus. E então, entretanto, havia uma jovem moça que fazia adivinhação. Ela trabalhava com espíritos de adivinhação, a ver? Estilo ter uma bola, invocar demónios, etc, etc. Iam lá consultar, vamos dizer, a bruxa. E o patrão dela ganhava dinheiro, porque quem tinha que lá ir tinha que pagar. Ora, um dia, esta moça começa a dizer à boca cheia, hoje estes homens que são homens de Deus e que andam aí a pregar um dos caminhos de Deus. Como se houvesse vários caminhos de Deus. E ela fez isso tantos dias, até que um dia o Paulo virou-se para ela e expulsou aquele demónio, que aquilo é um demónio. Há pessoas que falam coisas que são verdadeiramente mensagens do diabo. Bem, então essa moça perdeu o seu talento, o seu dom, já não adivinhava coisa nenhuma, invocava os demónios, eles já não apareciam, e os patrões dela, né, ficaram furiosos, fizeram uma cena, foram aos magistrados, se calhar tinham influência lá na sociedade alta, e conseguiram prender o Paulo e Silas. E primeiro bateram-lhes, rasgaram-lhe a roupa, etc., e puseram-no no cárcere ou na prisão. E ficaram, inclusive, amarrados. Né? Não ficaram soltos num quarto ou numa sala. Estavam amarrados às pernas e aos braços. E naquele tempo, sair da prisão não havia isso, tal coisa. Porque a própria prisão, além de estarem eles amarrados com coisas metálicas, tinha portas e soldados, etc, etc. Então, estavam lá e não havia nada a fazer.
Mas diz aqui a Bíblia que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos. E os outros presos escutavam. E aqui está um grande segredo. No momento pior, eles, em vez de chorar, se lamentarem, oh Deus, coitadinho de mim, fiz o meu melhor, estou a ajudar e olha como acontece. Não, eles louvaram a Deus. E é muito interessante que aqui esteja escrito perto da meia-noite, porque à meia-noite, ou perto da meia-noite, essa hora tardia, a pessoa não ouve mais nada. Não houve barulhos, ninguém está para lá a falar, não há atividades, está toda a gente em casa e a cabeça começa a pensar. Puxa, logo me aconteceu isto. Oh, se fosse isso, oh, se não fosse aquilo. Mas eles tiveram uma atitude muito bíblica e muito positiva. Foi o quê? Louvar a Deus. Louvar a Deus de tal maneira que os outros ouviram. Ou seja, não estavam envergonhados. Vamos cantar baixinhos, que fazer um cântico baixinho para ninguém saber que nós somos Jesus. Não, bem alto para toda a gente saber. E o que é que aconteceu? Aconteceu que, diz aqui, de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, abriram-se as portas e foram soltas as prisões de todos. Olha o que Deus fez. E isto é literalmente o que aconteceu. Deus abanou a prisão, fez com que aquelas coisas metálicas, grilhões metálicos, se soltassem. Portanto, não foi obra do terremoto, foram anjos que foram lá libertar e eles saíram. E isto nos diz o quê? Que Deus, que é o mesmo hoje, como ontem, como amanhã, vai fazer o mesmo da sua vida. Se você estiver amarrado a uma situação, por exemplo, de saúde, não há chance. O médico diz que é impossível. Ainda um destes dias ouvi um testemunho em que um senhor de repente sentiu-se muito mal, perdeu as forças, foi levado para casa, mas pior, foi levado para o hospital e tinha um AVC, mas de alta classe, de alto nível. Foi saber, tinha um derrame cerebral, ou seja, as veias abriram-se e tinha sangue na cabeça. E a médica chamou-a, a esposa, e disse, não há chance. É já para preparar. Mas eles foram à igreja, pediram ajuda ao pastor, oraram. Seguramente também, é o nosso costume, depois de orar, acreditamos que Deus ouviu, louvamos a Deus, como Paulo e Silas. Louvamos a Deus porque sabemos que Deus é bom. Louvamos a Deus, sabemos que Deus é o Deus que sara, que abre um caminho, não há caminho. Louvamos a Deus, sabemos que isto de ABC, derrama, não derrama, para Deus não é nada. Deus é o Todo-Poderoso. E o que aconteceu? O homem ficou curado. Quem sabe você está numa prisão financeira. Estou-me a lembrar de um secretário de Estado, aqui mesmo em Portugal. Não me lembro, ou mesmo me lembrasse de me ia dizer, ele entrou em certas situações e negócios, será que mais, foi posto em causa em tribunal e o caso era tão grave que ele ia ser preso por bastantes anos. Converte-se, vai e começa a ir à igreja, começa a aprender as regras de Deus e o que é que sucedeu? Foi liberto. Um milagre. Está a ver? É disto que estamos aqui a falar. Estou-me a lembrar um senhor que foi preso por estar mega envolvido em drogas e numa gangue que matava inclusive pessoas por causa da droga. E ele foi apanhado em flagrante e a polícia sabia o historial, estava preso e ia ser julgado para ser preso para o resto da vida. Mas a senhora foi à igreja, pediu para a gente orar, um dos nossos pregadores foi à prisão, ele aceitou Jesus, pediu perdão a Deus e o que é que aconteceu? No final, ele saiu da prisão. Não era quando os juízes estavam a trabalhar normalmente, foi no tempo que era de férias. Férias. E Deus o libertou. Ou seja,
Estamos a falar de prisões que são situações onde a pessoa não tem chance nenhuma de sair. É o Deus que livra a pessoa. É o Deus para quem nada é impossível. Veja, é que às vezes a pessoa lê a Bíblia e está a tomar um cafezinho, um bolo. Espera aí, não é bem assim. Naquele tempo a pessoa é presa e ia morrer lá, podre, sem comer, no meio de todo o lixo, nojeira, etc. Não há casas de banho, não há nada. É preciso nós sabermos o que é que estamos aqui a falar. E o que é que eles fizeram? Uma coisa tremenda. Aplicaram uma lei infalível de Deus. Quer louvar a Deus? Está a ver? Louvaram a Deus. E o que é que sucedeu? Deus abriu as portas. E você pode também estar numa situação de uma crise destas. Você é um empresário, você é uma pessoa que não tem emprego, você é uma pessoa que tem emprego, mas tem dívidas. Tudo isso são prisões. Nada é impossível para Deus. Estou-me a lembrar de outra situação semelhante a esta, que era o Josafá era um bom rei de Deus. Então, estava na sua vida normal, com o seu povo, tudo a correr bem, e 3 exércitos gigantes vieram a caminho da terra deste Josafá para aniquilar, matar e ficar com as riquezas do povo de Deus. Quando o rei soube, porque alguém veio avisar, ei, pai, não, só um daqueles exércitos era mais suficiente para dizimar o povo de Deus. Sabe o que é que ele fez? Chamou o povo e orou assim: ó Deus, em nós não há força, nem sabemos o que fazer, mas os nossos olhos não estão postos em nós, nem na nossa força, mas em Ti, porque Tu és o Todo-Poderoso. Uau! Que oração perfeita! E quem são eles, ó Deus, se eles não têm nenhum pacto contigo? Eles não são nada, porque Tu é que és connosco. Foram dali e Deus respondeu: ok, eu vou ser convosco. E o que é que eles fizeram? Começaram a fazer o mesmo. O rei disse: chamem os que tocam, os que cantam, e vamos todos louvar a Deus. Sabe o que é que Deus fez? Fez o impossível. Fez com o exército número 1 começasse a matar o exército número 2, no número 2 o número 3, no número 3 o número 1, mataram-se todos uns aos outros. E o povo só cantava. Antigamente se chamava: pois, esses aleluias, aleluias, para aqui, aleluia. Pois é, aleluias, mas a gente é que vence. E eles só cantaram. Quem fez a batalha foi Deus. E no final tiveram 3 dias para ir buscar a prata e o ouro que os inimigos tinham deixado lá no campo da batalha. Eles não lutaram, não usaram nenhumas armas, nem métodos humanos, apenas o método de louvar a Deus. E, portanto, meu amigo, louva a Deus. Quando estás sozinho, à frente de uma muralha, não sabes o que vais fazer? Louva a Deus. Quando já fizeste tudo o que sabes, e mesmo assim estás cansado, não sabes o que fazer? Louva a Deus. Porque Deus vai aparecer e te vai libertar. Há uma música bonita que canta isso mesmo. Vamos lá ouvir a música. Quando estás sozinho em frente à muralha e não sabes o que has de fazer, louva a Deus e Ele te ajudará. Quando o inimigo te quer cercar e não sabes o que has de fazer, louva a Deus e Ele te ajudará. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás e Ele te ajudará. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás e o caminho se abrirá. E o caminho se abrirá. Quem sabe você diz: é isso mesmo que eu preciso fazer. Então, vamos fazer a oração da fé. Quer você tenha telefonado ou não, escrito ou não,
estenda a sua mão sobre mim e, se possível, ponha a sua mão encostada ao ecrã. E digam assim, você que está em direto, faça esta oração comigo, e aqui a Assembleia que está no estúdio também pode ajudar. Digo assim, ó Deus, eu acredito, Tu és o Deus dos livramentos, para Ti nada é impossível. Eu estou numa prisão, numa situação sem saída, mas, ó Deus, eu faço oração igual ao do homem de Deus, ao Josafá. Ó Deus, em mim não há forças, nem eu sei o que fazer, mas a minha confiança, os meus olhos estão postos em Ti. És Tu que me vais libertar. Agora sou eu que vou orar por si. Eu ordeno a todo espírito maligno que estiver envolvido em destruir estas pessoas, saiam. Eu ordeno a toda enfermidade e maldição, sequem para a raiz. Eu rasgo todos os pactos satânicos, como resultado de bruxarias, etc. Em nome de Jesus, eu aplico o sangue de Jesus na vida das pessoas e declaro que elas estão, a partir de agora, a sair das prisões, estão a ficar curadas, estão a ficar libertas, estão a ter as necessidades todas supridas, porque nada é impossível para Deus. Amém e amém. E meu irmão agora, o que é que faz? Vem à igreja mais perto. Procura a igreja Maná. Entrega a tua vida a Jesus. Começa a caminhar sempre em frente. Caminha sempre em frente. É a parte que vamos ouvir agora. Caminha sempre em frente, não olhes mais para trás, e Ele te ajudará. Caminha sempre em frente, não olhes mais para trás, e o caminho se abrirá. O caminho se abrirá. Agora eu quero orar por si. Que diz, apóstolo, homem de Deus, eu acredito em Deus, mas será que eu estou salvo? Bem, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode chegar a Deus, exceto por Jesus Cristo. Nem no céu, nem na terra há outro nome, santos, virgem, budas, só Jesus. E por isso, vamos todos baixar as cabeças, imaginar Jesus na cruz e dizer, ó Deus, eu acredito que Jesus morreu para me salvar. Eu admito, também falhei, perdoa-me, ó Deus. E agora, Jesus, eu abro o meu coração e eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Amém e amém. E agora, sempre em frente, caminha sempre em frente, não olhes para trás, anda com Deus, aleluia. Caminha sempre em frente, não olhes mais para trás, e Ele te ajudará. Caminha sempre em frente, não olhes mais para trás, e o caminho se abrirá. Então estamos encerrando mais este programa Esta é a Hora, mas não fique triste, porque em breve nós teremos mais. Não esqueça de compartilhar este programa com seus amigos, familiares, conhecidos, e nos vemos então no próximo programa Esta é a Hora.